Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui três motivos para vocês reconsiderarem ou considerarem em ter uma S19K Pro. Para você que está pensando em ter esse modelo da S19K Pro, né, que eu estou mencionando aqui no vídeo, eu vou te dar três motivos para você considerar na ocasião, antes de você adquirir um modelo. É um assunto que poucos falam, ou acho que ninguém fala sobre isso, né? Eu acho que a gente, apesar de eu ser vendedor, então eu tento estar passando sempre um conteúdo, sempre esclarecimento para vocês. Então eu estou fazendo um vídeo aqui focando nos três é, assuntos, né? Três tópicos assim mais importantes para você considerar quando você for comprar uma S19K Pro. Estou gravando esse vídeo porque eu estou tendo muito retorno de clientes e não clientes sobre, em específico, esse modelo, tá? E retorno muito negativo, tá bom? A máquina está colecionando muito histórico negativo e eu vou explicar para vocês aqui o porquê que isso está acontecendo, tá bom? É... Primeira coisa, pessoal, a se considerar: falsa promessa de um overclock seguro, o famoso modo REM, HEM, né? Vocês conhecem aí, que no próprio firmware original da máquina tem. Então, quando a Bitmain fabricou esse modelo, essa S19K Pro, vários vendedores chineses vendiam essa máquina, né? E muitos falaram que ela poderia chegar tranquilamente a 140 THz sem necessidade nenhuma de mudar firmware nem nada. Só que, pessoal, aí tem uma verdade oculta, né? Tem um fato oculto de que isso vai englobar a segunda coisa que eu vou falar para vocês, mas já adiantando aqui, a máquina, pessoal, ela não é preparada para receber 140 THz de uso ininterrupto, tá? Eu vou explicar para vocês o seguinte: quando eu digo para vocês que a máquina não é preparada para isso, é porque ela não tem uma construção para isso, tá? A S19K Pro, conversando com técnicos, pessoas do ramo já que fazem manutenção, colecionando também históricos de problemas e tudo mais, a gente chegou num consenso de que a grande maioria dessas pessoas mantinham a máquina funcionando acima do seu hash rate padrão de fábrica, que seria, no caso, 120 THz. Estou falando das S19K Pro padrão, de 120 TH. Então, os clientes que mantinham essas máquinas funcionando acima de 120, 130 THz por aí, a médio prazo começavam a relatar problemas, né? Principalmente falha na detecção de ASIC, detecção de chips da placa, ou seja, uma hash parando de funcionar. Isso dá-se porque, pessoal, essa máquina ela não é, como eu mencionei, não é preparada para isso. Se você pegar uma placa de Capro de 120 tera, você vai ver que tem muito pouco componente, é uma placa muito leve, parece até que o dissipador é muito mais fino, ela tem uma construção barata, entendeu? Então, assim, a máquina não é feita para rodar em 140 e eles vendem como a possibilidade de 120 e fazer 140 também tranquilamente, sendo que você está elevando ali meio que ao extremo de acordo com a construção de como a máquina é feita. É aí, pessoal, que a gente vai entrar no segundo fator importante também, a segunda coisa importante a se considerar em ter uma K-Pro. A K-Pro ela tem uma péssima construção. A gente chegou nisso por quê? Para você perceber que uma coisa meio que engloba a outra. O chinês, a fabricante vende com promessa de fazer 140 e a gente. Como é que uma máquina de 120 faz 140 com uma leve questão de opção no firmware de fábrica? A gente chegou à conclusão de que a hash da Capro é idêntica ou, em partes, muito parecida com a da S19XP. Se você jogar no Google, você vai ver que uma placa da S19XP ela é muito similar à Capro. Só que o que acontece? A S19XP ela foi lançada, se eu não me engano, em 2022. Ela é uma máquina que nativamente faz 141 THz, faz uma quantidade boa de terahash, tá? Por consumo padrão. Então, se você tem uma K Pro e uma XP, uma hash lado a lado, vocês vão ver que elas são muito parecidas, a construção é muito parecida. Só que a K Pro, ela tem muito menos componentes comparado à S19XP, entendeu? Então, assim, você se pergunta, sabe aquela televisão que você tem, a gente fazendo uma analogia aqui, sabe aquela televisão que você comprou LED há muito tempo atrás? Da marca que começa com S ou da marca que começa com L?
Você comprou há muito tempo atrás, ela está funcionando até hoje na tua residência? Então, quando as fabricantes inovaram, as fabricantes de televisão inovaram, começaram a produzir televisões mais sofisticadas, mais modernas, elas queriam algo duradouro, elas não baratearam a fabricação, não baratearam o uso de componentes, usavam componentes de qualidade, um capacitor de melhor qualidade, um projeto, um PCB ou um circuito de muito mais elaborado do que comparado às que tem hoje. Hoje o número de televisão ruim nas assistências técnicas comparadas às antigas tá estrondoso. Vamos botar essa analogia aí. Aí você pensa, lançar a XP, voltando para as ASICs agora, lançaram a S19XP e lançaram as S19K Pro. Pouco tempo depois, acho que 1 ou 2 anos depois lançaram a K Pro. Você pega a hash muito parecida. Então, não é coincidência, pessoal. Uma máquina que vende com promessa de fazer 140 terahash, a gente se deduz o quê? Que só pode ser uma imitação barata da S19XP. Entendeu? Então, assim, dá-se a crer que a S19K Pro é sim uma imitação da S19XP, só que não é com uma tecnologia melhorada, não é com uma produção mais elaborada, algo mais sofisticado, ou algo que como é que eu posso dizer, mais avançado, um modelo mais avançado que não precise das mesmas quantidades de componentes, não. Não é isso não, pessoal. É a falta de componente, que faz a máquina ser instável acima do que ela faz por padrão de fábrica. Entendeu? Se você tem uma placa, uma máquina que faz 140 terahash padrão nativamente na fonte, consumindo 3 mil e poucos watts de energia, como é que você quer que uma máquina com menos componentes seja igual praticamente, assim, só que com muito menos componentes, faça a mesma coisa que ela, sem abrir o bico, digamos assim, sem apresentar algum defeito a médio e longo prazo? Não existe. Então, assim, a gente deu uma conclusão de que a K-Pro nada mais nada menos do que uma imitação barata da S19XP. Você vê a placa da S9XP, milhares de componentes SMD, muitos componentes SMD, em vários domínios de chips e tudo mais. É uma construção muito bem elaborada, um negócio muito bem feito para ser o quê? Para funcionar de forma instável. Fora a quantidade de chips também. Se eu não me engano, a S19XP de 141 TB tem 111 chips. E a S19K Pro tem 77 chips, né? Para quem já conversou comigo assim de uma forma mais técnica, sabe que a quantidade para mim de chip influencia muito na estabilidade da máquina, tá? Quanto mais chips para mim, independente do modelo, quanto mais chips para mim numa máquina é melhor, porque ela trabalha menos forçada, é mais chips individualmente para aceitar a frequência e ela funcionar de forma tranquila, sem forçar uma frequência mais alta individualmente por chip. Então, é um projeto, é um projeto de máquina, uma construção de máquina que, se você levar ela um pouco ao extremo, por mais que seja vendida de fábrica, tende a apresentar um defeito aí a médio e longo prazo, tá? É uma análise aí que eu faço, comparando placas, né? S19, XP e S19K Pro, e eu estou chegando nessa conclusão, a gente chegou nessa conclusão de acordo com a similaridade de ambas as placas, tá bom? Então, resumindo, essa 19XP ela faz nativamente 141 TB, ela é uma placa que foi lançada, uma máquina que foi lançada antes, em 2022, se eu não me engano, ela é muito mais robusta, ela é muito melhor construída, e pouco tempo depois veio a SK Pro e veio aí meio que a febre, né? Foi vendida como a máquina consome pouco, realmente ela consome pouco, mas com essa falsa promessa aí que eu falei na primeira ocasião de fazer mais terahash, sendo que ela não aguenta o que vende e o que propõe, tá? E a terceira coisa é incompatibilidade de firmware e o modelo de controladora que está vindo. Para quem me segue aqui no meu canal sabe que eu gravei um vídeo sobre a controladora da Sevtech, a controladora da S19, se eu não me engano também era da S19K Pro. Se você pensa em ter uma K Pro, ela vai vir semi-nova ou nova, de fato, provavelmente ela vai vir com controladora Sevtech. Essa controladora ela é muito problemática porque ela tem muita dificuldade em aceitar outro firmware sem ser o original, tá? Então a terceira coisa a considerar é isso, mesmo fazendo um rollback, ela ainda tem um rolê danado para poder funcionar com outro firmware custom, e dificilmente você vai ter uma máquina com firmware mais 19K Pro com firmware sem ser o original, tá? Isso se dá ao fato de que justamente é uma placa que veio com um bloqueio
ela tem meio que um bloqueio feito pela fabricante mesmo, pela Bitma, para impedir ou minimizar a instalação de custom firmwares nas máquinas que forem lançando com o tempo, né? E a K-Pro, Cevitec está nessa leva aí. A grande maioria das K-Pro atuais no mercado vem tudo controladora Cevitec, salvo as de 115 M-Logic e as de 120 THz de fabricação mais antiga que vem com a placa M-Logic, tá? Fazendo um resumão do vídeo aqui agora, para não ficar muito longo, não estou de fato não recomendando vocês adquirirem o modelo K-Pro, só estou dando 3 motivos para vocês considerarem ter uma. Para quem visa aí, principalmente, por exemplo, você que está interessado em comprar uma K-Pro, se você visa em ter simplesmente uma mineradora de Bitcoin pela eficiência, ela é uma excelente máquina, ela consome apenas 2.760 watts de consumo, se eu não me engano, e ela vai te suprir com 120 terahash de poder computacional, tá? O único bom dela é esse. Agora, de resto, se você procura uma máquina para usar com axial ou usar com centrífugo, usar com custom firmware para você deixar ela mais calibrada. Se você procura uma máquina aí que você queira fazer no overclock, a K-Pro não é uma máquina para você. Tá bom? Você vai ter problemas aí, você vai ser mais um dos feedbacks vindo procurar ajuda no meu privado. Não que isso seja ruim, mas isso é mais uma estatística que eu considero para esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho para vocês me ajudarem a gravar mais conteúdo como esse. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos.